Boa noite. E aí, pessoal? Boa noite. Estão me ouvindo? Ah. Boa noite. Está me ouvindo, Renata? Me ajude aí. Eu estou sem microfone aqui. É capaz de vocês ouvirem choros de bebê, de uma mocinha que está ali. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo, né? As 3 pessoas que estão aí. Não se assustem, viu? Se tiver uns gritos de mamãe. Faz parte da nossa vida. Ah, Renata. Marcelo. Ah, eu entrei pelo do marido. Quem é? Quem é? Andréia? Josiane? Espero mais um minutinho, porque senão a gente só vai ter uma reunião de 4 pessoas. Mas Deus já está aqui, né? Onde 2 ou mais estiverem presentes. Reunidos. Eli. Daqui a pouco vocês vão ouvir um choro de criança. Ela tá ali gritando, mamãe. Eita, nós, Fly Lady. Ai, gente, que legal. Vocês são muito fiéis ao horário, né? Vamos iniciar então, porque a gente vai rezando e se for da vontade de Deus, vem mais gente, né? Esse horário, principalmente para as mamães, é bem corrido. Não é verdade? Estou aqui no meu lar, na minha decoração de coração ressuscitado. E a nossa Virgem Maria aqui também ao meu lado. Claro, né? Que se ela não tiver, não vai dar certo. Espero conseguir ler se tiver pergunta, porque eu não tenho muita agilidade. Tá bom, gente? Então tenham paciência comigo. É a primeira vez que eu faço live assim e o pessoal da missão tá me dando uma força aqui. Amém? Ai, Paulinha, minha filha. Vamos lá. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já eu peço que o Espírito Santo venha sobre nós, neste tempo novo, né? Nessa adaptação. Não sou uma grande pregadora, não sou uma grande teóloga, né? Sou uma reles professora. E eu gosto de ver os olhinhos, né? Os rostinhos das pessoas. É muito complicado essa vida virtual. Mas a gente tem que se adaptar a tudo. Na verdade, tudo em vista da evangelização. Eu sou a Michele, eu sou consagrada na comunidade Shalom, comunidade Aliança, filha de Deus, mulher, casada e mãe, né? Eu tenho o meu esposo Marcelo e a minha filhinha Helena, por enquanto, né? Deus permitir, logo teremos outros. Mais pra frente aí, né? Nesse tempo de quarentena. E a gente está com esse bloco que seria, assim, na verdade, um convite a uma reflexão acerca do matrimônio. Porque muito se fala sobre relacionamentos, né? Assim, eu tenho acompanhado algumas lives por aí, e às vezes, quando vai se tratar do matrimônio, da família, dessa dimensão, ficam coisas muito soltas, né? Nós precisamos olhar este tema não como uma coisa
que assusta, ou uma coisa que as pessoas temem, ou uma coisa que as pessoas não têm uma grande intimidade e julgam, na verdade, né? Mas o matrimônio é uma riqueza que nós possuímos, né? Como igreja, como comunidade, mas acima de tudo, um sacramento, né? Que precisa ser valorizado, que precisa ser conhecido, né? Assim como os outros estados de vida, né? Então nós faremos a todas as quintas-feiras lives relacionadas a isso, a família, o matrimônio. Então hoje nós falaremos sobre o novo olhar, que, né, podemos lançar sobre este tema. Semana que vem nós falaremos do método Billings, né, do método de ovulação Billings, também riquíssimo, pouco conhecido na igreja, né, pouco conhecido pelas pessoas, né, muitas vezes julgado, método natural, né. Nós teremos uma live também sobre as virtudes, né? Muitas vezes estamos vendo por aí várias pessoas falando das virtudes, e nós vamos especificar as virtudes na criação, né? Na educação dos filhos, como aplicar isso. Nós teremos convidados de outras missões, teremos sobre o método Billings a Thalita de Guarulhos, que é a minha instrutora, inclusive, pelo Sempaflam. Nós teremos a Narla Bessoni, que é uma escritora, uma jornalista, uma pessoa fantástica, né? Que tem o blog Mãe das Crias. Nós teremos também a Claudinha, que hoje ela está aplicando para nós o método Fly Lady, né? Que assim tem revolucionado nossas vidas, né? Assim, acerca da organização do lar. Ela também vai estar falando sobre isso. E mais pra frente nós teremos mais convidadas, né, para a gente continuar a dar uma constância nessas lives. Com a graça de Deus, logo nós teremos presencial, né, o contato com as pessoas, com o fim dessa pandemia em nome de Jesus, mas acredito que as lives sejam um recurso interessante, né, para ter acesso a lugares que muitas vezes as pessoas não estão presentes nos nossos centros de evangelização, mas elas podem ser alcançadas pela live, né, e outros mecanismos que Deus tem nos dado. Claudinha tá aí. Gente, eu tô ceguinha com essas letras pequenas, vocês não têm noção. E quando eu fui falar sobre este tema, eu pedi para algumas irmãs, né, algumas pessoas, amigas da igreja e não da igreja, não é ou não da igreja, para falarem o que eles pensam, o que elas pensam sobre o matrimônio. Eu queria ter falado com irmãos também, né? Não tive a oportunidade, porque é importante também o olhar do homem acerca deste tema. E, gente, eu fiquei surpresa, né? Surpreendida com os questionamentos que existem. O que eu percebo, assim, as pessoas que não são casadas, muitas têm certa resistência a falar do matrimônio. Seja por feridas na história, seja por medo, seja por N circunstâncias, né? O matrimônio, muitas vezes, ele é o espinho na carne de muitas mulheres, principalmente, e de homens também. Então, acaba se tornando um tema no qual as pessoas dão uma travada, né, quando vão falar. Porque ou ele é muito sonhado, né, ele é muito esperado, idealizado e muitas vezes fantasiado, né, acerca da concretude do matrimônio. E algumas pessoas não conseguiram falar nada, simplesmente por não conseguirem tocar este mistério. Elas acharam que não seriam dignas de falar sobre matrimônio, de perguntar sobre matrimônio. Uma pessoa simplesmente falou assim pra mim, eu não consigo. Eu falei, meu Deus, né? E a gente precisa falar, né? Até uma irmã que tá aí, que eu não vou falar quem é, disse, mas eu não sou casada, né? Eu falei, é justamente por isso que você precisa se abrir a ouvir, né? Ela caminha para este passo do matrimônio. Eu sempre fui professora desde os meus 18 anos. Tive uma educação muito focada assim na liberdade, na minha autonomia, né? Sempre eu vou ser criada para ser uma mulher independente, uma mulher que, claro, eu sonhava em casar, mas essa era para mim não era uma prioridade na minha vida, né? Eu tinha planos, eu tinha sonhos que eram muito voltados para mim, para minha autorrealização. O contato com a comunidade me ajudou a mudar este olhar, né? Quando eu descobri realmente que o meu estado de vida, o meu chamado era o matrimônio,
Inicialmente eu tinha um certo repúdio, porque eu tinha sofrido muito em muitas instâncias da minha vida afetiva, então eu achava que eu nunca ia conseguir, mas na verdade eu não era aquele tipo de mulher que ficava assim, eu vou casar, se eu não casar eu não vou ser feliz. Na verdade eu pensava, eu posso ser feliz mesmo solteira, né, e enfim. E às vezes até pensava, será que eu não sou celibatária, né, porque enfim, eu posso ser feliz assim também, né? Com Cristo, por Cristo, em Cristo. E poderia ser, mas não era o meu chamado. E aí o que acontece? Eu fui vendo os movimentos de Deus na minha história que me conduziam para o matrimônio. Quando eu me abri para este estado de vida, foi uma coisa muito forte na minha vida, né? Eu cheguei a ir em missão, né? Eu morei 2 anos na França. Neste período eu vivi um tempo também de celibato formativo, que foi muito importante na minha vida. Foi muito importante eu dar esse passo de fechar, não fechar a gaveta do matrimônio, da afetividade, não é isso, mas não deixar que isso fosse a primeira instância no trabalho de Deus na minha vida, né? Isso era importante, fazia parte da minha identidade, mas Deus estava me formando para poder viver bem, né? E talvez se ele tivesse mexido naquela gaveta naquele momento, eu não conseguiria viver bem as outras instâncias, né? E aí o que acontece? Quando eu fui dar o passo do matrimônio, porque eu sempre assim quis estudar, né? Eu sou formada, eu quis fazer um mestrado, formações e tudo mais. Quando eu dei este passo, que eu fui descobrindo que na verdade o matrimônio não ele é uma via de cura profunda do egoísmo, né? Do egocentrismo. Uma pessoa que dá o passo do matrimônio ainda levando consigo todos os seus anseios pessoais, ela não entendeu nada. E ela vai ser infeliz, e ela vai ter muitas frustrações nesse meio que é o matrimônio, né? Eu poderia dizer aqui, né, falar o que vários teóricos falam acerca do matrimônio. São João Paulo II, este nosso tema geral, né? O futuro da humanidade passa pelo matrimônio, porque é uma via de cura profunda. Não é uma via de autossatisfação, é uma via de comunhão, né? Ele fala muito sobre isso na teologia do corpo, do qual tem muita gente muito mais, né, fundamentada para estar falando sobre este tema. Eu estou estudando ainda. E aí, assim, o que eu vou percebendo, né? Todo estado de vida, ele é uma via de cura. Se você dá o passo, se você é chamado ao celibato, por exemplo, e de repente você tinha um grande anseio de casar, mas você vai ser plenamente feliz no seu estado de vida, e isso vai gerar em você plenitude, né? Se você é chamado ao matrimônio, com todos os desafios, isso vai te chamar à plenitude. No meu caso, eu sou casada há pouco tempo, né? Há 2 anos. Mas já foi uma desinstalação enorme dentro de mim. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. E a minha filha, ela dentro desse contexto, né, ela tem sido uma formação profunda também na minha vida, contra qualquer individualismo. Hoje não existe o meu plano, existe o plano meu, do meu esposo, da minha filha, né, da nossa família, né? Eu não posso calcular planos e projetos visando a minha autossatisfação. E sem contar a minha vida inserida enquanto comunidade, né? Eu preciso viver este âmbito também, que é a vida comunitária, que permeia mais do que só a minha casa, né? O matrimônio não é um fechamento, ele é uma abertura, né? Eu vejo, tem até a Samara, que é minha amiga aí, não sei nem se ela tá aí. A Samara, ela hoje vive a realidade musical, né? Com o esposo, os filhos, assim, e é uma maneira deles servirem à humanidade. Tem os casais que servem dentro do plano do Sempaflan, da orientação, os instrutores do método Billings. Eles servem enquanto família, né? E hoje, assim, para mim, tudo isso é muito novo, né? Assim, viver essa dinâmica de servir enquanto família, não enquanto a Michele, né? Porque eu sempre fui inserida muito no contexto das artes, gosto muito de escrever, gosto muito de teatro, música, essas coisas, porém, hoje Deus me chama a um novo olhar sobre a minha vocação, a minha vida, a minha missão pessoal, né? Eu acho que o estado de vida também te abre a concretizar a tua missão pessoal no mundo, né?
Então, assim, eu queria fazer só umas observações dos assuntos que gostariam de serem tratados, né? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Agora não, porque senão eu não vou dar conta de responder. Uma coisa que eu achei muito forte, que as pessoas elas queriam que falasse sobre a questão da individualidade, né? Que vem, hoje em dia a referência de casamento muitas vezes é cada um vivendo no seu mundo dentro do mesmo lar. Com essa realidade das redes sociais, né? Quantos casamentos, né, se estão ruindo por conta dos WhatsApps da vida, porque dá a impressão de que cada um vive no seu mundo, não existe o diálogo, né? Eu até, essa semana, meu marido e eu, a gente parou para rezar, né? Dentro dessa nossa dinâmica na comunidade, é tão importante ter esses momentos, né? Como essa dinâmica da igreja doméstica, né? Rezar, parar para ouvir a Deus juntos, né? E a gente parar para rezar e pedir perdão um para o outro, porque as pessoas pensam assim, olha, um casal cristão, né? Um casal católico, um casal shalom, não briga, não discute, não questiona, e meu amigo, eu não sou especialista em temperamentos, né? Hoje em dia tá muito na moda isso, falar dos temperamentos, eu prefiro me pautar melhor, né? Falar assim, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, mas a pessoa sabe que dentro do lar ela pode ser diferente da outra, né? Eu sou uma pessoa extremamente acelerada, quem me conhece sabe, e para mim muitas vezes esperar que o outro me ouça, esperar que meu esposo acompanhe o meu ritmo. Por exemplo, eu sou professora de história, eu sou humanas até o avesso. Meu marido, ele trabalha com TI, Power BI, contas, cálculos, ele é exato. Então você imagina isso numa dinâmica de um lar. E a questão dos opostos que se atraem também é um processo, né, gente? A gente precisa trabalhar isso. Então, se a gente não tiver um diálogo, oração, uma vivência juntos nesse contexto, é cada um para o seu lado. E as pessoas não vão entender, né? Não vão entender essa dinâmica, né? Então a gente precisa parar e ouvir o outro. Ouvir o outro. Eu acho que isso é um grande segredo no matrimônio, assim. A escuta do outro, né? A dinâmica de também, mesmo que eu não entenda, eu não aceite, eu não seja igual ao outro, eu preciso ouvi-lo. Ele tem a sua maneira de falar, a sua maneira de se comunicar. A gente não está vivendo numa guerra, né? O mundo hoje ele prega essa ideia de que a mulher ela tem que buscar os direitos dela, o marido não sei o que, é um lixo e todo mundo tem que brigar, e não é isso, né? Deus me perdoe aqui, essa ideologia eu vou falar e vou gerar polêmicas. O feminismo é um mal, né? Porque ele prega justamente a não complementariedade, ele prega o individualismo. A mulher buscar o seu próprio direito no sentido individual, né? A mulher tem que batalhar pelo direito, assim como o homem também, o respeito tem que existir, a não violência tem que existir, pelo amor de Deus, mas eu não posso estar no lar brigando com meu marido, né? Muitas vezes. Aí antigamente eu escutava em Efésios 5 lá que falava da submissão da mulher, eu tinha repúdio, porque eu fui gerada no meio da história do comunismo, então para mim falar que a mulher tinha que ser submissa, isso é um absurdo. Hoje, nesse contexto da vida a dois, né, eu entendo essa dinâmica, né, de ser formada, porque a mulher tem que humanizar o homem, isso nós aprendemos. Mas humanizar de que maneira? Levando ele também ao exercício do serviço, junto com ela, né? A mulher serve, ela é servida também no amor, a gente não vive aquela questão de vai fazer, estou mandando, né? Estou fazendo por amor. O segredo é o amor. A nossa cofundadora, ela sempre fala que o sacramento do matrimônio, ele é gerado, assim como todo sacramento, gerado pelo Espírito Santo na Trindade, né? Nós vivemos um movimento da Trindade. Não é um movimento eu e ele, não. Deus, né, que se faz trindade, se relaciona conosco dentro deste sacramento. Então, é amor, né?
Não é aquele amor fantasioso, amor Disney, mas é um amor concreto. Eu até testemunho, eu tive complicações na minha gravidez, né? Quando eu estava com 6 meses, estava muito inchada e eu fui para o hospital e fiquei internada, porque eu tinha pressão muito alta. Minha pressão normalmente é bem baixa, mas na gravidez estava bem alta. E para nós tudo era novo. Eu casei, eu engravidei uma semana depois que eu me casei. Então foi tudo muito rápido. A gente teve que casar, ser família, isso tudo muito rápido. Né? Mudar, a gente morava de aluguel, enfim, várias complicações. E aí eu fui internada. E eu fiquei impressionada com a maturidade do meu esposo, que é, assim, também para ele tudo muito novo. E ele teve que se deparar com aquela situação, né? E depois, no dia do meu parto, eu tive outra complicação, que foi uma atonia uterina, né? Que foi como se meu útero não contraísse mais, né? E a médica chegou pro meu esposo, todo feliz, nasceu a filha dele, contente. Olha, a gente vai tirar o útero da Michele. E ele ficou em estado de choque, era muita coisa para ele administrar. E com sabedoria, né? Ele não tomou atitudes precipitadas. Eu rezei naquele momento, pedi para Nossa Senhora intervir, porque eu queria ser mãe novamente, né? E meio quase que imediatamente o meu útero contraiu novamente, assim. E um mês depois de fazer exame estava normal, tudo bem, né? Embora eu tenha tido uma grande hemorragia, fiquei com anemia durante alguns meses, mas eu estou assim, ó, zerada. E partiu da maturidade, do amor, né? O meu marido ia no hospital, me via inchada, descabelada, chorando, a minha fragilidade era extrema. Ele poderia ter olhado e falado, não quero isso pra minha vida não, né? Essa mulher aqui, oscilando, esses hormônios à flor da pele. Mas ele quis continuar porque nós fizemos um processo dentro do amor, né? E quando a gente escuta aquela musiquinha, que nenhuma família começa em qualquer de repente, claro, com todo respeito a todas as maneiras, né, de vida, enfim, as crianças que nascem fora do matrimônio também, que são vidas, né? Mas, digo, você fazer um processo, primeiro de autoconhecimento profundo, e depois essa caminhada, né? Eu acho que isso é uma sabedoria tão grande dentro da nossa comunidade. Para quem não sabe, a gente não chega namorando assim, né? Fala, e aí, tudo bem, vamos namorar? A gente faz um caminho, uma caminhada. O meu namoro, meu namoro durou 3 anos antes do casamento, mas a caminhada durou 9 meses antes da gente começar a namorar. E foi um processo assim, difícil, porém foi tão importante, foi tão necessário, né? Dentro dessa caminhada poderia nem ter dado certo, se fosse a vontade de Deus, e que bom seria se não fosse o tempo de Deus. Muitas pessoas não entendem esse processo, né? E depois que elas casam, elas percebem quão valioso que é o processo do autoconhecimento. É claro que quando você casa, você conhece muito mais o outro, né? Na sua essência mais linda e nas mais difíceis. Mas, gente, quão importante é você estar nesse processo, não pular etapas, né? E se você pulou alguma vez na sua vida e quiser recomeçar, faça essa experiência, né? De recomeçar direitinho. Outras perguntas também. Também outra coisa interessante que eu partilhei, tem uma pessoa que tá aí, né, Laís? Que eu até brinquei com a Laís esses dias. Falei, Laís, se eu tivesse estudado ou ouvido mais as mulheres casadas antes de casar, quão feliz eu seria. Não que eu não seja feliz, eu sou muito feliz, graças a Deus. Mas muitas coisas que eu vivi, eu poderia ter vivido de outra forma, né? Por exemplo, o método de ovulação Billings. Não esperem você estar namorando ou casadas para viverem. É o autoconhecimento do corpo, né? O corpo é sagrado, é sacramento. Procure, se você tem interesse de conhecer mais, já comece procurando. Eu conheço pessoas que são chamadas ao celibato e que vivem, né, o método Billings na questão do autoconhecimento. Então não esperem, né, assim,
serem casadas. Tem irmãs que eu passei até vergonha. Eu falei, eu tô fazendo alguns meses. A irmã falou assim, faz 2 anos que eu faço. E ela casou 2 anos depois que ela começou o processo do método. Então a gente perde muito tempo. Reze com o seu estado de vida, sabe? Fale com Deus, Senhor, me ajuda. Eu não consigo viver esse estado de vida. Cura, né? Cura. Esses dias eu vi a Viviane, né, lá que está em Aparecida falando, ela tantas mulheres aí que estão ainda travadas, né? Eu lembrava até do fio de ouro, com os rios congelados do estado de vida, porque não pediram ainda cura, sabe? Senhor, me cura, eu não dou conta mesmo. Não esperem que quando aparecer o irmão lá, a pessoa, né, tudo vai mudar, meu amigo. Você vai levar as suas feridas junto com você. Elas precisam ser purificadas, elas precisam ser curadas, né? Mas elas estão em você. É o canto das ilhas, né? Vai doer, mas é amor. Uma coisa também que eu achei muito legal que a minha irmã falou foi a questão da quarentena. Ela falou assim, Michele, tem uma quantidade enorme de... Renata, formiguinha do fio de ouro lá. Uma quantidade enorme de casais que estão separando durante a quarentena. E vocês poderiam me dizer o porquê que estão se separando durante a quarentena? Reflexão de 3 segundos. Sim, porque eles nunca tinham parado para se conhecer e para conviverem. De verdade. Não é verdade, gente? Você já pensou você casar e você não ter momentos de convivência com seu esposo? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Muitas piadas se fazem lá, a mulher fica em casa, não sei o que, não sei o que. Eu, por exemplo, exatamente, Marcelo Santana, desculpa, Kelly, não conseguem conviver. Exatamente. O que acontece? Exatamente, Laís, não se conhecem, não se conheceram, não viveram o processo. Isso, é exatamente isso. Pati, parabéns, Pati. Você está fazendo aniversário de casamento hoje, que eu sei. Deus abençoe, viu? Você muitas vezes estar no mesmo espaço não significa conhecimento, né? É um processo. Desliga a televisão um pouco, vamos conversar, né? Agora é o momento da gente conviver. Mas a gente convive no cinema, a gente convive no shopping, a gente convive passeando, Tá, faz uma convivência diferente um dia, senta, olha no olho e pergunta, e aí, tá tudo bem? Como que você tá? Isso é tão importante, gente. É tão importante, né? Olhar pro outro, ver que o outro não está bem. Meu marido, ele sabe quando eu tô com dor de cabeça. Hoje ele não tava bem, eu falei pra ele, deixa eu só pegar aqui. Eu falei pra ele, você deita um pouco, né? Não tá bem, desacelera. A gente precisa ter esse cuidado, né? Vamos fazer aí um rangão pro maridão, exatamente. O que você quer comer hoje? Aqui a gente tem que tomar cuidado, senão é pizza todo dia. Mentira. Mas ter esse cuidado com o outro, olhar pro outro, né? A gente é chamado a olhar, por exemplo, eu sou professora, eu tenho que ver se meu aluno tá bem. Eu sou mãe, eu preciso ver se minha filha tá bem. Toda hora eu toco nela e falo, ela tá com febre. Às vezes ela não tá, mas eu fico o tempo todo. Como professora, por exemplo, eu vejo que muitos pais não olham para os filhos. Né? Muitos pais, os meninos vêm e vão para a escola e eles passam como se não tivessem família, como se não tivessem um lar, como se não tivessem... meu marido aí. Como se não tivessem uma referência. Tudo é muito estranho, ninguém conversa mais, gente. Ninguém senta para dialogar. E a gente precisa disso. A gente precisa de olho no olho, de, sabe, a mão no rosto, né? Você tá com febre? Você tá bem? O que eu posso fazer por você? Né? Às vezes eu fico na neura aqui, arrumando tudo, correndo pra lá e pra cá, e arrumando e tal, e agora eu tô mexendo com coisas da escola, online, e tudo mais, estudando e cuidando da bebê, e quando eu vou ver, e aí, como tá meu marido, né? Como está o meu esposo diante de tudo isso? Será que ele não precisa de um momento para conversar, né? Enfim, tudo isso precisa ser trabalhado, gente, né? Tudo isso precisa ser
colocado em pauta, a gente não pode viver. Uma vez eu escutei uma frase na minha adolescência que me marcou muito, e maldita frase, que ela caia por terra, né? Que eu escutei um dia assim, e eu levei essa frase dentro do meu coração muitas vezes durante a minha juventude, que foi: o casamento é uma instituição falida. Nunca, né? Até porque a gente fala de matrimônio é sacramento, né? Um sacramento não é algo falido, porque ele vem de Deus, ele é sagrado. O que é sagrado não é falido. O que é sagrado é salvação. A gente se depara hoje com um vírus pequenininho que fez todo mundo ficar dentro de casa, ou deveria estar, né? E a gente percebe a nossa fragilidade diante das instâncias, das inconstâncias. Quão frágeis somos nós, né? Diante de tudo isso. Quão frágeis. E maldita frase, porque o casamento, ele não é uma instituição falida, ele é uma via de cura para a humanidade, é uma via de cura para a família é uma via de cura também, né? E uma pessoa até falou para mim, na igreja a gente não fala muito de vida conjugal, né? Vida conjugal, a gente ouve muito pouco se falar de vida conjugal. Quantas pessoas são casadas há 10, 15, 20 anos e não entendem a vida conjugal, a sacramentalidade da vida conjugal? E quão importante é a gente tratar desse assunto, né? Que nós somos um corpo, nós somos formados por Deus, nós temos missões enquanto homem e mulher, nós precisamos ser curados, e a cura muitas vezes passa, e sempre, né? Passa pelo outro. O homem não foi criado para ser só, né? E aí a pessoa fala: mas o padre, ele é só. Não, ele não é só, né? Ele é casado assim com a igreja, e ele tem os filhos que Deus dá, e ele não é gerado só na solidão. Nenhuma instância em Deus é para a solidão, nenhuma. O celibatário é só? Não, ele tem os filhos, né? E tantos outros chamados, né, a servir enquanto um corpo também, né? Um corpo que gera fecundidade no mundo. E se você é chamado ao matrimônio, se abra a vida, se abra a vida. Tem me doído ultimamente assim também de ouvir casais católicos falarem atrocidades, absurdos, né? Eu já fui questionada até porque assim, nós não usamos métodos artificiais, e já ouvi: mas e se você engravidar com tal idade? E se você... A gente esquece a via da providência, a via da graça, a via do chamado à fecundidade, né? Sedes fecundos, que é um chamado de Deus. Enfim, é muita coisa, né? Outra coisa também que uma irmã falou que eu achei muito legal, a questão da instrumentalização, né? São João Paulo II, né, no Amor e Responsabilidade, ele fala muito acerca disso, que você não deve se utilizar, né? O outro não é um estado de uma ferramenta de uso, né? Você tem que respeitar, né? Você não pode instrumentalizar o outro. E isso dentro da vida conjugal é fato, né? O ato conjugal em si, ele é sagrado, ele é que se compara, né, às núpcias do cordeiro, né? A cama do casal ali, o leito nupcial é um lugar sagrado, né? Assim, hoje em dia, principalmente com essa quarentena, nós tivemos um aumento assim considerável da pornografia, né? Isso, infelizmente, às vezes a gente fala de pornografia, pensa que isso está só entre os jovenzinhos, lá os adolescentes, os homens solteiros, e não, né? Isso entra nas casas, nas famílias, pela televisão, pela internet, todo mundo tem acesso a isso, né? E que mercado rentável é esse, né? Só que a gente, não, uma coisa que eu acho muito forte que Moisés fala, né? Nós fomos criados para este mundo. A gente não pode ficar falando assim, o mundo e a gente, né? O mundo e nós santos, plenos, nós somos gerados para gerar vida e santificar este mundo. Não porque nós somos bonzinhos e lindinhos, mas porque nós lutamos todos os dias pela santidade, né? E é essa luta que vai salvar o mundo, né? Essa luta que vai gerar pureza onde há desgraça e onde há pecado, né? A questão da pornografia é uma coisa que infelizmente já adentrou muitos lares católicos,
né? Crianças hoje têm acesso a isso. Eu fico horrorizada como professora, né? De ver a facilidade, né? As músicas, inocentes músicas, né? E coisinhas e desenhinhos e tudo mais que vão entrando na vida das nossas crianças. O homem e a mulher, eles precisam ter essa consciência de que a vida conjugal não é um laissez-faire, como dizem os franceses, né? Vamos fazer o que a gente quiser, na hora que a gente quiser e como a gente quiser. É sagrado, é sagrado. Eu estar com meu esposo, isso é sagrado, né? Não é uma coisa que precisa, assim, ter, né, tantas motivações exteriores, né? E a questão do autoconhecimento também, né? Eu acho que a gente precisaria ter mais leituras, precisaria ter mais formação, precisaria ter mais coisas acerca da vida conjugal, né? Até para as pessoas que ainda não casaram, mas que já vivem, né, muitas vezes o ato sexual, compreender essa diferença, né? O respeito e o que é a castidade dentro do matrimônio, né? Muitas pessoas não entendem essa dinâmica, né? Por que na igreja não pode usar camisinha? Né? Às vezes o pessoal só acha que é assim, a igreja proíbe a camisinha. Se você adentrar e mergulhar na dimensão sacramental do matrimônio, você vai entender, né? É isso, assim. Eu queria abrir para perguntas. Meu Deus do céu, eu tô vendo que tem tanta gente boa aí, meu Deus, que vergonha. Gente boa, gente sabida. Que vergonha. Façam perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Uma coisa também que eu achei muito legal, eu acho que isso aqui vai entrar depois na formação da Narla sobre as virtudes na educação dos filhos, mas que fala a questão de desautorizar o outro. Uma irmã perguntou sobre isso, né? Gente, isso é uma coisa muito séria, né? Se eu vivo a comunhão dos corpos dentro da minha casa, eu preciso estar de acordo com o meu esposo e ele de acordo comigo, né? Minha filha, por enquanto, é um bebê, assim, ela não compreende tudo. Ela tá aprendendo a falar, já desenvolve algumas habilidades, mas ela não tem compreensão, assim, lógica. Mas o que acontece? Por exemplo, eu vejo isso em outras crianças, eu vejo isso nos meus alunos. A mãe fala A e o pai fala B. Aí a mãe e o pai entram em conflito perto da criança. E, né, exatamente isso, assim, a gente precisa respeitar, né? Às vezes eu tenho uma atitude, assim, com a minha filha, e meu marido, ele não viu que eu tive aquela atitude, ele vai lá e tem outra. E aí eu fico meio chateada, mas eu tento me conter para não gerar discussão, né? Tentar entender por que ele teve aquela atitude. Diálogo. Né? O sentar e olhar no olho e conversar serve para isso também, né? Para a orientação dos filhos, porque eles não são uma consequência, eles são parte do nosso matrimônio, né? Eles não são coisinhas que vieram para interferir, não, pelo contrário, né? Eles vieram para nos salvar, para nos ajudar, né? Tenho amigas minhas que são casadas há um bom tempo, não têm filhos ainda, e não deveriam desanimar, sabe? Em relação a isso, sim, porque na hora certa Deus vai permitir. Muitas vezes Deus permite que você cresça também no diálogo com seu esposo, para quando ele te dar os filhos, vocês consigam viver melhor essa dinâmica da não desautorização, né? Muitas pessoas não entendem essa demora, às vezes casam, demoram 2, 3, 4, 5. Tem pessoas que, um casal da Canção Nova que eu conheci na França, que eles ficaram 10 anos casados e depois ela teve neném. E porque Deus sabe o tempo de cada coisa. E muitas vezes Deus, como muitos amigos meus, tiveram que adotar e são super felizes, mas foi no tempo de Deus, né? Deus, ele quer nos formar, o matrimônio é um processo antes, durante e eternamente, né? Porque ele é gerado para ser eterno. Outra coisa também, a questão de ver o matrimônio como um sacramento de serviço, né? A gente teve uma experiência muito bonita na Quinta-feira Santa, no Lava Pés, que eu tive uma experiência muito bonita com meu esposo de lavar os pés dele, né? Pedir perdão, ele também, e da nossa filha. Ela não entendeu nada, mas foi muito bonito, assim.
a gente nunca tinha tido esse olhar, né? O lava-pés, né? Colocar-se numa condição daquele que serve. E é isso que é a nossa missão enquanto matrimônio. Né? Aqueles que servem, como eu disse, não somente a nossa casa, mas a humanidade através da nossa casa. Através desse sacramento tão lindo, tão lindo, tão lindo. Gente, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Falta 20 minutos. E minha bebê tá gritando, mamãe. O matrimônio também é uma coisa muito bonita, né? Que eu vejo, assim, a parte bíblica, né? Que não tem como não dizer. Que a Bíblia começa, né? Com o homem e a mulher. No Apocalipse tem a dinâmica das núpcias do Cordeiro. E também, assim, o primeiro milagre de Cristo passa pelo matrimônio. A ação de Maria intervindo passa pelo matrimônio. E tantos outros exemplos ali, né, que a gente vai vendo. Porque o matrimônio ele vai sendo uma chave, parece que vai sendo uma chave de leitura para nós, assim, né, nas coisas de Deus. Não tem como falar. Aí eu acho interessante porque as pessoas se esquecem que tudo é gerado pelo matrimônio, né? Aquele futuro padre lá vai ser gerado por um homem e uma mulher. Ou não, né? Ele saiu da chocadeira e virou padre. Não, ele saiu de um casal. Ai, que linda, Claudinha. Estou ouvindo e lavando a louça. Muito bem. Pia brilhando, hein? Porque, gente, a gente precisa ter esse olhar de que a mesma maneira... Olha que coisa forte. Da mesma maneira que o matrimônio ele é uma chave para as coisas de Deus na Bíblia, na dinâmica das coisas sagradas, né? Também é dentro da nossa vida, também é dentro da nossa família, também é... Assim, eu fico triste quando alguns casamentos não dão certo, né? Pessoas que você vê ali que se amam, que têm tudo para dar certo, mas em determinado momento da vida elas desistem, porque elas não entenderam que tudo passa por um processo de cruz e ressurreição, né? Nessa dinâmica mesmo da vida, a gente passa por um processo de cruz e ressurreição. Só que como a gente muitas vezes precisa viver a cruz até o fim, né? Eu estava vendo uma vez uma partilha de uma irmã lá que ficou 21 anos esperando o marido voltar. Até me partilhava assim, 21 anos separada e o marido não voltava. E aí o pessoal ficava julgando, falava, ele vai querer essa mulher acabada? 21 anos, né? Essa senhora aí que já, com tantas menininhas por aí, porque o mundo tem essa mentalidade. A gente não é um mundo à parte lá fora, é o mundo, o nosso mundo, o mundo que a gente vive hoje. Prazer, né? E ele voltou depois de muita oração, né? Depois de muita espera dessa mulher, esperança, né? Virtude da esperança. E ele voltou para ela, doente, né? E ela cuidou dele, assim. Porque o amor venceu. Parece uma linguagem meio... Hoje em dia seria assim, essa mulher é uma louca, né? Submissa, ficar esperando esse homem que vai querer somente o resto. Ele veio como um resto para ela, mas não, essa é a dinâmica do amor, né? O amor tudo espera, tudo crê. E não é uma coisa ilusória, né? Às vezes a gente vê uma coisa que eu preciso falar, né? Uma dinâmica de idealizar muito. A gente quer idealizar o príncipe encantado. Os meninos, muitas vezes, né, os homens idealizam lá as gatinhas, né, da novela. Mas não, assim, o amor verdadeiro, ele vai muito além disso, dessa aparência. Gente, o legal é meu marido fazendo pergunta, né? Isso é bobo demais. E ele fez uma pergunta muito boa. Como discernir se já deve dar o passo no matrimônio? Na verdade, assim, ele fez me perder, mas vamos lá. Você, primeiramente, precisa entender que tudo isso é uma leitura de autoconhecimento, purificação dos sentidos, das vontades e tudo mais. E Paty gosta. E isso tudo gera conflitos, né? Tipo, dentro de um relacionamento, muitas vezes você não vai concordar, você vai sofrer, você vai perder, né?
você vai perder para ganhar, muitas vezes, porque... Opa! Você falou sobre perguntar como o esposo está. Eu faço isso com o meu, mas não é muito aceito. Ele acaba ficando bravo quando eu pergunto. Ainda assim, como ele fica bravo, eu devo continuar com isso? Olha, a gente precisa ter vias de sabedoria, né? Tem pessoas que são bravas quando fica perguntando muito, assim, né? Você tá bem? Tem mulheres que, dependendo da maneira que ela esteja, né? Muitas vezes está de TPM, tá vivendo algumas oscilações hormonais, o marido fica, tá tudo bem, ela pode ficar brava, assim como o marido também. A gente tem que primeiro lembrar que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu mistério, né? O homem e a mulher, eles são diferentes, e bendita a diferença. Se nós fôssemos iguais, não precisaríamos nos complementar, né? Até isso precisa ser respeitado. Às vezes a pessoa não tá afim de falar, mas espera o momento certo, né? Às vezes a gente tem outras maneiras de cuidar. A gente pode cuidar de diversas maneiras do outro, né? A gente pode cuidar com atos e não somente com palavras, né? Já pensou isso gerar uma briga no relacionamento? Você tá bem? Ah, não quero saber. Ah, então eu não quero saber. Isso vai gerar uma briga? Então não vale a pena, né? Muitas vezes em silêncio, muitas vezes... Muitas vezes o silêncio, muitas vezes o ato de fazer alguma coisa que a pessoa gosta, ou tentar parar ali, vamos conversar um pouquinho, vamos trocar uma ideia, né? Porque às vezes no namoro a pessoa conversa e no dentro do matrimônio não, o que aconteceu, né? Uma vez eu escutei uma pergunta muito bonita, né, de uma pessoa partilhando, que ela falou assim, que parou, o rapaz parou, olhou para a esposa e falou, onde a gente se perdeu, né? Onde a gente se perdeu? Onde se perdeu? Podia jogar a culpa nos filhos, no ritmo da vida, do trabalho, mas eu acredito que qualquer relacionamento que comece no amor, ele não vai se perder, né? Porque ele tem amor, ele tem combustível, ele tem a lâmpada ali da Virgem Prudente acesa, né? Uma coisa também, assim, muito forte, né? Mais dúvidas? Ah, tá. A gente está passando por um tempo bem difícil também. Mesmo em meio a essa pandemia, tudo isso tá tendo assim as votações do aborto lá no STF e tudo mais, né? Isso me faz questionar tanta coisa, né? Meu Deus, como a gente, dentro de um matrimônio regado de amor, regado de Deus, como a gente zela pela vida. Isso é o segredo de tudo. Onde há amor, você não vai ter espaço para a morte, né? Eu, como professora, já escutei de alunas minhas muitas vezes, eu tô grávida, eu vou tirar. Como se fosse assim uma coisinha, um probleminha a mais ali, uma gripe, né? Uma amígdala, uma coisa que você pode arrancar. E na verdade, eu nem posso chegar para uma menina dessa e falar assim, minha filha, você sabe que isso é pecado? Isso é exatamente isso aí, amor é decisão. Isso é pecado, você vai pro inferno se você tirar o filho. Como é a casa dessa menina? Né? Como é a vida dessa menina? Quais são as referências dessa menina? Se eu parar hoje, eu estou hoje, atualmente morando em Sorocaba, né? Amo muito aqui o pessoal. Eu vim há pouco tempo para cá e dou aula aqui. E é um contexto bem delicado. Se eu sentar com 10 alunos meus, na realidade que eu vivo hoje, eu acredito que 8 tenham ou pais separados, ou dentro do lar algum conflito, né, ou falta de diálogo. Dificilmente eu vou ter uma casa estável, uma casa com oração, com pessoas que se amem, que conversem, né? Então isso é muito delicado, muito delicado. E aí uma aluna minha vai engravida e vai querer tirar. Como que eu vou chegar para essa menina? Por isso que eu digo, a gente precisa começar hoje a santificar os lares, a olhar o matrimônio como algo sagrado, porque as futuras gerações precisam disso, precisam desses testemunhos, né? O matrimônio, ele não é como se fosse uma grande guerra mesmo. O matrimônio no mundo de hoje, ele está inserido numa guerra contra a vida, gente. Nós que somos casados não sabemos talvez a nossa responsabilidade diante dessa guerra. Mas eu digo a vocês e aqueles que desejam, isso mesmo, aqueles que desejam trilhar o caminho do matrimônio, que são chamados, que vão identificando na sua história, né, que já discerniram ali seus estados de vida e que se sentem realmente preparados para isso. Peçam a Deus a graça de te colocarem nessa batalha, porque
não pense que entrar num casamento é uma coisa super tranquila. Você está no meio de uma guerra. E não estou falando de uma guerra travada dentro da sua casa. Gente. Amém. Meu Deus, imagina. Deus não tira não, minha irmã. Quem é? Olha. Porque a gente precisa acreditar que é uma guerra. É uma guerra para criar os nossos filhos com santidade, é uma guerra para viver com santidade dentro do lar. Eu não vou dizer assim, dentro do meu lar tudo é perfeito, maravilhoso. Não, é um processo, eu estou conhecendo ainda. Eu ainda estou aprendendo, né? Quisera eu saber todas as coisas. Quisera nada, eu não quero saber todas as coisas, eu quero aprender. Mas quisera eu ter resposta para tudo. Eu não tenho, né? A resposta parte da oração. E é isso que eu quero dizer nesses 10 últimos minutos, né? A gente precisa rezar, gente. Não é aquela oração desencarnada, né? Aquela oração que, ai, Senhor, eis-me aqui. Não, é assim, Senhor, cura a minha casa, cura meus pecados, né? Livra o meu lar da pornografia, me liberta do egoísmo, do egocentrismo, Senhor. Cura meu marido, cura mim, cura minha filha, cura a nossa casa, né? Tira toda inveja, todo mal, toda maldição. Senhor, tire toda palavra de maldição. Tudo isso, sabe? Porque a gente tá indo todo dia para uma guerra. Todo dia para uma guerra. Eu, quando passava na consulta pré-natal, eu escutava da médica, né? Você vai ter mais filhos? Você vai isso, vai aquilo. Quando ela nasceu, eu escutava do médico, olha filha, já tem orientação quando você vai começar a tomar o seu anticoncepcional. Eu falei, não, eu não vou tomar. Ah, mas você não pode engravidar agora, tal. Então, assim, existem palavras que vão tornando tudo mais voltado para um controle da vida, né? Controle das coisas. Tipo, parece que a gente não está vivendo na dinâmica de uma oração, de um sacramental. A impressão que dá é que a gente vive na dinâmica das coisas, dos acontecimentos. Um filho a mais vai me atrapalhar, né? Um filho a mais vai prejudicar o meu corpo, vai... E não é isso, sabe? Primeiro passo, a gente precisa olhar para o outro, né? O matrimônio é guerra. Guerra... Opa! Oi, neném! O bebê tá ali. O matrimônio... Deixa eu mostrar ela aqui. Vem cá, mãe. Vou mostrar pra vocês a minha bebê. Meu marido, ele não está bem. Oi. Fala ali com as pessoas. Fala, eu estou na guerra também. Pai. Oi. Fala, filho. É isso mesmo. Então, assim, é exatamente, Maria. A gente ouve e os casais que podem, que querem ter mais filhos, claro. Não é fácil criar, educar filhos, não é. A gente, não, como disse, também tem que ter a paternidade e a maternidade responsável. Mas a gente precisa, acima de tudo, isso mesmo. Escreve aqui. Escreve aqui. A gente precisa, acima de tudo, entender que existe a providência, existe um movimento de Deus, existe também uma responsabilidade para com a vida das pessoas. Alô. Olha, fala, quando eu engravidei, a médica queria pôr uma laqueadura. Foi horror, ela tentando me convencer. Falou pro meu esposo que era loucura eu ter mais filhos e eu podia morrer. Pois é, gente. Eu fui ter a minha primeira bebezinha aqui com 35 anos de idade. Eu já escutei dos médicos, olha, você só pode ter filho até tal idade, né? A gente no método Billings descobre que a nossa vida é fértil de 30 anos, no mínimo. Mas Deus faz também milagres, né? É verdade. Exatamente. Pois é. E a Helena tá falando mais que eu. Pega ela. Dá tchau pras pessoas. Manda beijo. Manda beijo. Tchau. Fala assim, eu sou uma bênção na vida da minha mamãe. Eu estou formando ela para ser melhor. Bendito seja Deus por você na minha vida. Viu? Deixa eu me despedir do pessoal aqui. Ela vai chorar porque ela está na fase do apego materno. Antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. E Deus não desampara os seus, verdade. Mas,
cômodo. Desculpa, gente, ela saiu chorando porque ela queria estar aqui. Mas antes de encerrarmos, né, esses 6 minutinhos que faltam, eu queria entregar tudo isso. Entregar tudo isso que nós partilhamos aqui, as próximas lives. Também esse desejo de sermos mais santos, né? Mas de não vivemos mais nessa dimensão do egoísmo, de que o matrimônio é um problema, que o matrimônio tira a liberdade. De fato, né? O matrimônio, ele tira o egocentrismo, ele tira toda a falsa liberdade, porque a pessoa que vive pra si, gente, perdão pelo meu bebê chorando, tadinha. E a gente colocar isso tudo nas mãos da Virgem Maria, né? Eu convido vocês a fazerem essa experiência de colocarmos tudo isso nas mãos da Virgem Maria, todo medo de darmos este passo, todo medo de sermos família, todo medo de lutarmos para que o mundo seja curado também pela via do matrimônio, né? Que é uma via de santificação, né? Nós podemos ser santos casados. Santa Giana já dizia isso, já é um exemplo, né, para nós, que é o pessoal que está fazendo a novena de Santa Giana aí, que hoje falava justamente sobre isso, assim, né, dos desafios do matrimônio, santificação e felicidade, que era o tema da novena hoje. Chiara Lubitsch, ela dizia que nada feito por amor é pequeno, né, assim, parafraseando Santa Teresinha. Tudo feito com amor e para o amor é grande, que nós sejamos grandes mediante este mundo que quer diminuir o matrimônio, né? Quer diminuir a potência de santidade que tem no matrimônio. E que os lares sejam tocados neste tempo de quarentena, que as pessoas não desistam quando se depararem com a fraqueza do outro, não desistam quando se depararem com tudo isso, né, que nós temos vivido hoje. Tudo isso nós vamos confiando nas mãos da Virgem Maria. E eu conto com vocês, né, também para nos unirmos em oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós. Obrigada, viu, gente, por estarem aí. Obrigado pelos corações. Espero que tenha sido bom, né? Tenha sido útil e que vamos continuando, então, com essas partilhas, essas lives. Se vocês tiverem alguns assuntos legais também, né, para mandarem dúvidas, vamos juntos, né? A gente vai buscar também pessoas que dê indicações de livros, de formações específicas para isso. Não desistamos do matrimônio, não desistamos da família. É um porto seguro de santidade. A gente precisa viver plenamente nesse porto seguro. Shalom, meus amores. Deus abençoe.